Professor Beto, ele não quis deixar esse voto dele para quem vier a assumir a vaga. Inclusive, queria até trazer aqui a reportagem da colega Fabiola Pérez, que fez um levantamento, uma conversa muito interessante com mulheres cotadas para a vaga, mas que não devem ter uma chance ali de ter a nomeação em si. A Fabiola que destaca justamente que os 3 nomes mais cotados para assumir a vaga de Barroso no STF são homens. A gente tem nessa lista o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco, também o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que já foi deixado um pouco mais de lado na discussão, e isso causou justamente a frustração de mulheres. Estão atreladas a essa pauta justamente aqui do aborto que a gente está discutindo agora, mulheres que também foram cotadas para essa indicação de Lula, que deve se decidir em breve. A gente deve ter ao longo da semana a discussão. Uma das cotadas, que preferiu não se identificar, disse que não faz sentido uma composição tão desigual na mais alta corte do país, que de 11 membros tem apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Nessa reportagem, a Fabiola ouviu essas cotadas, trazendo justamente o que é o sentimento geral delas. Nas entrevistas que a Fabiola fez, o sentimento geral é de que nunca é o momento, nunca é a hora de se trazer ali a indicação de uma mulher, professor. E aí a gente já junta as pautas aqui para entender a importância disso e esse timing que não é só da escolha do presidente Lula em si, mas de toda uma estrutura do país que vem formando esses nomes que aí são mais cotados ou não, por decisões, é claro, ali também políticas e de direcionamento em torno da corte. Mas achei muito importante a gente trazer aqui esse destaque da Fabiola para a discussão no momento que a gente traz esse último voto do Barroso, né? Perdão, professor Beto, não sei se o senhor conseguiu me ouvir. Perfeito, Acho que Natália. a gente teve só um probleminha rápido no áudio, professor. Te peço para recomeçar a sua fala. Perfeitamente. Deixa eu ver se a gente conseguiu restabelecer a comunicação com o professor Beto, senão eu sigo por aqui com o Bruno. Agora sim, professor, acho que agora voltou. Pode seguir. Perfeito. Eu te ouvi perfeitamente, Natália. Então vamos lá. Eu acho que você foi muito feliz em juntar as pautas e a Fabiola está de parabéns pela matéria, porque quando a gente olha para esse tema, começando pelo vínculo entre eles, né? Eu, semana passada, aqui no All News, já tinha dito, deveria ser obrigatoriedade que essa indicação fosse de uma mulher negra. O Brasil precisa que as suas instituições se pareçam ao seu povo, porque senão a gente continua vivendo numa lógica colonial, onde as instituições representam elites que não se parecem com o seu povo. Então isso não é saudável para uma democracia, para a construção de um horizonte de país e de futuro. Mas, se a gente voltar para a questão do aborto, inclusive, essa questão que se arrasta desde 2017 não é votada, se nós tivéssemos um Supremo que se parecesse com o Brasil, as mulheres são uma maioria em relação aos homens. Hoje nós teríamos 6 ministras no Supremo, mulheres, e 5 homens. E, Natália, eu quero crer que se nós tivéssemos 6 mulheres no Supremo hoje, nós teríamos o aborto já autorizado, legalizado no país. Mas quando a gente tem 1 ou 2 mulheres como muito, essa discussão fica engavetada. Então, eu acho que, se você me permite, eu acho que esse é um tema muito caro, o debate, esse debate sobre a questão da legalização do aborto, acho que ele tem uma condição, um princípio básico. Só cabe às mulheres, Natália, decidirem sobre os seus corpos. Os homens não têm direito a se posicionar nesse tema. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda isso ocorre. Mas a decisão soberana sobre os corpos das mulheres deveria ser uma decisão única e exclusiva das mulheres. Eu acho que esse é um debate eivado de hipocrisia e de demagogia, infelizmente, porque as mulheres têm que decidir publicamente sobre como regular seus corpos. Se em privado elas pedirem a opinião dos homens, os homens podem até emitir se solicitada, mas ainda assim a decisão é da mulher, são das mulheres. Eu acho que isso tinha que ficar claro. Infelizmente, não é assim no país.
né, em vários países democráticos avançados, em praticamente todos os países democráticos avançados do planeta, é assim que funciona. Nos países atrasados, nas ditaduras, nas autocracias, nas democracias incompletas, não, em construção como a nossa, ainda se permite que esse tipo de debate seja realizado dessa forma e homens queiram, né, sempre estar segurando o avanço desse debate. Se as mulheres decidissem, esse debate estaria resolvido. Acho que essa é a primeira questão. Uma segunda questão importante, Natália, é que assim, a preocupação daqueles que dizem defender a liberdade de expressão, a preocupação com os fetos, são aqueles que não se preocupam com a vida das mulheres. Porque, como a ministra Rosa Weber pôs no seu voto, uma das 4 maiores causas de morte maternal são os abortos irregulares. Então, uma preocupação enorme com os fetos, mas não com as mães. Isso é hipocrisia, né? Isso não se sustenta. Obviamente que isso responde a um discurso político demagógico, hipócrita, interesseiro, e que não deveria ter lugar. A fé das pessoas não quer permitir. Ora, as mulheres que, por convicção de fé das suas religiões, não queiram abortar, se tiver a opção legalizada, que assim o façam. Mas quando a gente conversa com os médicos, o que a gente escuta é que milhares de mulheres no Brasil, todos os anos, de fés que são contra o aborto, fazem abortos clandestinos. Então a gente vai legalizar o aborto de fundo de quintal com agulhas de crochê, matando mulheres e fetos. Quer dizer, é uma violência, é um atraso, é uma discussão medievalesca. Então, Natália, se me permite só terminar com isso, eu acho que a gente deveria não parar de fechar os olhos para esse debate, né? Olhar com devido cuidado e olhar para que esse debate e a prática do aborto, olhando para as experiências no mundo, onde o aborto está legalizado, o aborto não vira esporte. Não tem mulheres que praticam o aborto de esporte de forma contumaz. Quem teve uma mulher que abortou na sua família sabe a violência e o drama. Ninguém faz isso por opção. Então, sabe, quando uma mulher tem que optar por um aborto, é sempre uma decisão muito difícil. Então, vulgarizar, banalizar isso, é banalizar a dor alheia, é a falta de empatia. Por isso eu espero que a gente avance e que a gente não tenha que a cada ministro que se aposenta no Supremo deixe como último voto a legalização do aborto e deixe para o próximo. Agora o Gilmar Mendes, quando se aposentar em 30 de dezembro de 2030, vai dar o voto favorável dele. A gente vai ter que esperar aposentar mais 9 ministros até que a gente consiga formar uma maioria por esse tema. Isso não é admissível, né? E aí uso até, inclusive, o discurso do próprio ministro para reforçar questões aqui justamente de que, como o professor trouxe, não é a questão do aborto em si que eles estão discutindo. Ele que disse que ninguém é a favor do aborto, trazendo a aspa certinha dele aqui, que a discussão não é sobre ser a favor ou não do aborto, é sobre definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa, trazendo justamente que a interrupção da gestação deve ser tratada como questão de saúde pública e dentro dos recortes que o professor Beto trouxe aqui, a gente sabe que é uma discussão complexa, tem uma questão também social, porque sim, as pessoas já fazem aborto, a gente está trazendo aqui a discussão das condições em torno disso, que tem também esse recorte social na discussão, mas muito bom trazer isso com vocês aqui hoje.